Não devemos apenas ouvir as palavras de Jesus, devemos ser transformados por elas. Jesus nos oferece um estilo de vida onde não somos mais presos pelos grilhões do pecado, mas libertos pela plenitude do amor de Deus. Com ele, a vergonha não tem a decisão final. A vida profunda apresenta plenitude sexual para um mundo insaciável. Os desejos não precisam mais ser desordenados. Podemos viver na liberdade que vem no nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre plenitude sexual. Algo tão importante para a gente. E quando eu falo plenitude sexual, eu não estou falando de relação sexual. Eu estou falando de uma sexualidade sadia. Em todas as formas. Em todas as formas. Sexualidade sadia para o solteiro, sexualidade sadia para o adolescente, sexualidade sadia para o casado, sexualidade sadia para todas as pessoas, em todas as idades. Quando nós falamos da plenitude sexual, nós estamos falando de resoluções internas que se refletem num comportamento externo saudável. Saudável em relação a como eu vejo sexo, como eu me comporto em relação ao sexo e como eu transmito isso para as pessoas que estão ao meu redor. Só que nós estamos na contramão. Porque o mundo, ele tem pregado mensagens muito distorcidas sobre a vida sexual. Muito distorcidas. Por quê? O objetivo do inimigo de todos nós, eu preciso que você compreenda que existe um mundo espiritual que vai muito além do que nós podemos enxergar. O mundo espiritual é composto do mundo espiritual do bem e o mundo espiritual do mal. O mundo espiritual do bem veio do coração de Deus, é o seu Criador. É aquele que fez você com propósito, com missão, para uma vida realmente saudável e plena. E ele escreveu uma carta de amor chamada Bíblia. E nessa carta de amor, Deus escreveu tudo o que nós precisamos saber a respeito do nosso funcionamento. É um manual. E esse manual nos indica como nós somos felizes. Só isso. Ele nos indica como nós podemos ser felizes. O mundo espiritual do mal, que é composto de Satanás, do diabo e de toda a turma, né, que o acompanha, ele luta com muito empenho para destruir o que Deus fez. O objetivo dele é esse. Se Deus fez tudo bom, Satanás luta com muito empenho. Você não pode ignorar isso. Para destruir tudo de bom que Deus fez. Então, se Deus explicou no manual, na nossa Bíblia, como nós devemos funcionar, Satanás vai pegar essas informações e vai distorcer, de modo que nós não consigamos alcançar a alegria, a felicidade, o bem-estar, a saúde. Esses dois ambientes espirituais estão em luta 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós somos o alvo dessa batalha. Você não pode ignorar, mas precisa se preparar para enfrentar isso bem. Porque Jesus Cristo de Nazaré, como nós cantamos aqui, já venceu.
e já colocou disponível para você a conexão com o seu Criador. E já deu para você tudo que é necessário para a sua felicidade. Já deu. Tudo que nós precisamos é acessar tudo isso e viver isso. Viver cada uma das instruções de Deus e assim seremos plenamente felizes. E a sexualidade está incluída em todos esses processos. É uma parte só. É uma parte só de tudo de bom que Deus fez e preparou para mim e para você. Como eu te contei, Satanás vem desde que o mundo é mundo trabalhando para distorcer tudo que Deus nos ensinou, inclusive sobre a sexualidade. Então, hoje, nós estamos numa situação bastante complexa em termos de mundo, né? Em termos de sexualidade. Aparentemente, nós colocamos a sexualidade num lugar que não é um lugar onde Deus gostaria que ela estivesse. É um lugar de controle. Nós, como sociedade, nós entregamos, como cultura, nós entregamos para a sexualidade um lugar de controle, onde a sexualidade, presta atenção, chega a ditar a nossa identidade. Essa é uma distorção muito severa e complicada, porque ela retira o nosso lugar de filhos amados de Deus, identificados por causa do sacrifício de Jesus, e nos coloca no lugar de identificação com um comportamento, a partir de uma vontade, de uma percepção humana num momento histórico determinado da curta existência humana. Nós, como cultura, estamos nos identificando com uma percepção conectada à sexualidade e não com a cruz de Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que morreu na cruz para selar a nossa identidade e nos dizer quem somos. Aleluia. E diante de tudo isso, então, nós vamos conversar seriamente aqui. O que nós podemos fazer para enfrentar essa situação? O que nós podemos fazer para nos vermos livres de uma influência tão forte, mas tão distorcida? Nós temos recursos no Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em Gênesis, no comecinho da história da humanidade, quando Gênesis coloca como nós fomos feitos. Gênesis 2, 24 e 25 nos fala sobre a união entre um homem e uma mulher, dizendo: o homem deixa o seu pai e a mãe e se une a uma mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. O que eu retiro desse trecho da palavra de Deus? Que a sexualidade não é motivo de vergonha, não é motivo de tristeza, não é motivo de paralisia, não é motivo de prejuízo para nós. A sexualidade é uma bênção. Uma das muitas bênçãos que Deus nos deu, que nos formam como pessoa, mas ela não determina a nossa identidade. O Rich Villodas, ele coloca no livro que eu pedi para você ler, eu acho muito importante, continua com isso no seu radar. A sexualidade genital não se trata apenas de um corpo ter contato com outro corpo. É um gesto de doação, de amor mútuo, que aponta para algo além de nós mesmos. Esse tipo de amor requer a proteção forte e sustentadora encontrada no casamento. O que o autor do livro, Rick, está falando? Quando Deus falou que o homem e a mulher deixam seu pai e sua mãe e se tornam um, Deus estava falando da relação sexual. A relação sexual não é um evento.
A relação sexual não é um momento de prazer, também não. A relação não é só um momento de prazer, ela é também. A relação sexual não é algo efêmero, né? Que eu uso de vez em quando para me fazer bem. Não é. A relação sexual é o selo de uma aliança que um homem e uma mulher fizeram previamente diante de Deus. E no momento da relação sexual, eles estão reafirmando essa aliança, renovando esses votos. A relação sexual tem o peso de uma aliança. E isso é refletido em todas as trocas que acontecem numa relação sexual, naquela intimidade protegida pela aliança. Ou seja, uma pessoa só para o resto da minha vida. A relação sexual é um selo importante, fundamental, de algo que eu declarei diante de Deus e do mundo. Eu pertenço ao meu amado. E o meu amado tem a mim. E nós dois caminhamos diante de Deus num cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente. A relação sexual é tão profunda que ela tem consequências muito sérias para a nossa psique. A psique humana é profundamente afetada no evento da relação sexual. Porque Deus nos criou dessa maneira, Ele determinou que a relação sexual só pode acontecer dentro da proteção do casamento. O que nós fizemos como sociedade? Nós diluímos essa importância, nós aguamos esses conceitos e nós estamos dizendo que não, a relação sexual é um momento efêmero que eu uso para o meu bel prazer, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque quem manda no meu corpo sou eu. Em fazer isso, a sociedade está ignorando tudo o que Deus disse sobre a relação sexual, todas as orientações que Deus deu, e principalmente está destruindo o ser humano. A relação sexual é tão poderosa, te falei, por isso que Deus determinou que ela precisa estar protegida pela aliança do casamento entre um homem e uma mulher para a vida inteira. A relação sexual é tão poderosa que os efeitos emocionais dela, eles se prolongam por muito tempo após aquele ato de minutos. E é por isso, gente, né, porque o sexo se tornou tão banal, tão banalizado, tão voltado apenas para o meu próprio interesse, que a gente está destruído também como sociedade. É um dos motivos, né? Muitas situações nos adoeceram, mas essa também. E a juventude especialmente sofre demais com isso, porque eles têm usado o sexo como a cultura diz que tem que ser, para a sua própria destruição. Destruição da sua emoção, destruição da sua segurança, destruição da sua autoestima e outras coisas mais. Efeitos espirituais, inclusive. Nesse cenário todo, nós somos convidados a rever os nossos conceitos sobre a sexualidade. Como eu vejo a sexualidade. Eu vou buscar isso em Deus. Principalmente, eu preciso tomar uma decisão. Eu desejo obedecer a Deus a respeito desse assunto ou não? Eu desejo seguir as orientações ou eu desejo seguir os meus próprios desejos? Eu estou disposto a entregar a minha vontade a Deus? Também em relação à minha sexualidade? É uma decisão tão importante, tão vital quanto muitas outras. Há um autor, o Christopher West, ele tem um livro e ele fala sobre esse assunto. E ele fala que
Há 3 maneiras de enxergar a sexualidade, né? Uma é a dieta da fome, entre aspas, onde as pessoas acham que simplesmente reprimindo tudo, colocando tudo muito longe, né, dos seus pensamentos, ignorando essas situações, elas vão acabar superando os obstáculos e as dificuldades que podem se apresentar, né? Então, o desejo precisa ser evitado a qualquer preço. Todos nós sabemos que não é bem assim. O resultado de uma negação, né, nessa área de nossa vida é uma vida dupla. Quantas e quantas pessoas, né, tentam dizer uma coisa na frente da gente e fazem outra à meia-noite, na madrugada. Né? Então, não é essa a saída. A sociedade usa a dieta do fast food. Faz sentido para você? Eu vou, me sirvo, me deleito e vou embora. Já passou pela sua cabeça que a sociedade hoje está trabalhando com o sexo que usa o corpo? Usa e se deixa usar. Nessa dieta de fast food. E fora as questões financeiras também. A indústria pornográfica é uma das mais rentáveis que existem. Quando você usa pornografia, você está usando o seu corpo para ceder dinheiro para pessoas que buscam lucro através de usar você. Tem muito mais interesse financeiro nas distorções sexuais do que você possa imaginar. Tem muita gente interessada na sua escravidão nessa área, porque eles lucram com isso, usando o seu corpo escravo nessa situação. É cruel dessa maneira. Essa dieta de fast food é um desrespeito completo ao ser humano. É um desrespeito completo à nossa emoção, à nossa psique, à nossa estrutura. Mas ela está vigente no mundo inteiro, em todos os lugares. Eu vou e me sirvo. E depois eu abandono o que eu usei. Mas Deus nos fez para o banquete, queridos. Deus nos fez para o banquete, onde a intimidade entre um homem e uma mulher, como eu expliquei para você, selam a união que eles já declararam diante de Deus e do mundo. E essa união é uma renovação desses votos, todas as vezes que ela acontece. Sagrada, prazerosa, importante e cheia de benefícios para um homem e uma mulher. Mas este banquete também existe para os solteiros, que olham para a sua sexualidade da maneira de Deus. Os solteiros podem se abster de relações sexuais seguramente e viver uma relação saudável com a sua sexualidade, obedecendo aos princípios de respeitar o seu corpo e respeitar o corpo do outro, até que o casamento venha. Em Deus isso é possível. Em Deus isso é dado a cada solteiro, a cada solteira. A sua sexualidade pode ser tão bem resolvida quanto a sexualidade dos casados. Então vamos lá. Diante de todo esse cenário, para viver a plenitude na nossa sexualidade, em primeiro lugar, eu quero que você identifique, tá bem? Você precisa identificar as mensagens deformadas sobre sexualidade. Olha para isso com honestidade e tranquilidade. Nós recebemos mensagens sobre a sexualidade a vida inteira, desde crianças. E, normalmente, elas vêm distorcidas, né? Na geração mais antiga, sexo era visto como uma coisa suja, feia, que não podia ser falada
de maneira aberta, tem toda uma situação dessa, então a mensagem subliminar é que sexo é sujo, mas ele não é. Hoje em dia se fala de sexo de uma forma diferente, ele é tão banalizado, como nós falamos, ele virou um fast food, eu vou, me sirvo, uso e vou embora. Então, as duas coisas são opostos que nos prejudicam intensamente. Algumas coisas, né, que as pessoas estão falando, né? Algumas pessoas acreditam que para eu expressar amor pelo meu parceiro antes do casamento, eu preciso chegar até a relação sexual. É uma maneira muito especial e máxima de expressar amor pela pessoa com a qual eu estou naquele momento. E isso não é verdade. Eu não preciso ter relações sexuais para provar o meu amor para ninguém. Isso não é prova de amor. Isso é alguém tentando me usar. Ou eu tentando usar alguém. Se eu amo de verdade uma pessoa, eu vou aguardar o momento certo, sagrado. Eu vou ter respeito por esse momento. Eu vou entender o que Deus me pediu. Eu sei os porquês de Deus ter me pedido o que Ele pediu. Outra coisa, falam bastante por aí que o sexo antes do casamento permite que seja possível verificar a compatibilidade entre duas pessoas. Eu preciso ver se eu sou compatível sexualmente com meu parceiro. Não, isso não é necessário. Uma boa relação sexual é construída na intimidade, com parceria, respeito, amor e doação. Eu não escolho um produto, né? Deixa eu ver se eu gosto. Não, eu não faço isso com as pessoas. Que absurdo é esse? Que eu vou escolher as pessoas agora de acordo com se eu gosto ou se eu não gosto da relação sexual. Gente, vocês têm noção da absurdidade que é uma frase dessas? Sexo fora do casamento mostra a existência de um compromisso mútuo. Então, eu vou fazer a relação sexual para mostrar o quanto eu estou comprometido nesse relacionamento. Não! Se eu preciso me relacionar sexualmente para poder mostrar compromisso, de novo, eu estou vivendo uma distorção. De novo, estão me usando. Ou eu estou usando alguém. Uma coisa que falam muito também, por se tratar de uma necessidade física, é certo satisfazer o desejo sexual, assim como qualquer outra necessidade. É verdade, sexo é sim uma das nossas necessidades físicas, mas ela não é como beber ou comer. Se eu não beber água, eu morro. Se eu não comer um alimento, né, da maneira correta, eu também vou ter sérios problemas. Mas não fazer uma relação sexual não me mata. Eu tenho recursos em Deus para tratar com as minhas necessidades nessa área, que não são usar o corpo de outra pessoa, nem usar pornografia, nem dar dinheiro para alguém, enriquecer alguém na indústria da sexualidade distorcida. Faz sentido para você? Deus nos deu recursos para cuidar da nossa sexualidade enquanto solteiros, solteiras, de maneira saudável, segura, cheia de saúde emocional, além da saúde física. Outra coisa que falam muito, né, agora, uma experiência tão prazerosa assim não pode ser moralmente errado. Da onde que vem essa ideia? Do é tudo para mim. Eu sou o centro de tudo. Eu e eu. Se eu gosto de sexo, não pode ser ruim. Portanto, eu vou praticar do jeito que eu quiser, a hora que eu quiser. Está tão errado quanto. Eu não sou o centro do universo. Ao contrário do que todo mundo fala em todos os lugares, eu não sou o centro do universo. Eu estou aqui para amar, para cuidar,
para respeitar, para ouvir Deus e tratar o sagrado como sagrado. E não apenas receber o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. A sociedade está tão voltada para o eu mesmo, me satisfaça. Cumpra tudo o que eu preciso. Jesus dá glória. Como a gente está autocentrado. Isso não faz bem para ninguém. De novo, tudo se resume ao eu usar. Ou eu uso alguém, ou eu sou usado. Pai Celeste. Pai Celeste. Outra coisa que falam, né? O sexo dentro dos limites do casamento é entediante e carece de variedade. Oh, Jesus da glória. Que absurdo. De novo, eu estou falando de um pensamento que carece de doação, que carece de entender que se semear, eu vou colher. Se eu semeio amor e alegria e doação no meu casamento, eu vou colher. Eu vou colher. Mas se eu semeio buscar o meu próprio prazer, a colheita é diferente. Outra coisa, sexo antes do casamento é permitido, caso se saiba com certeza que o casal irá se casar. Não. Sexo é tão sagrado que ele precisa da proteção da aliança formal. Formal. Tá? Então, não, queridos noivos, não pratiquem sexo antes do seu casamento, nem que falte uma semana só. Espere. Deus sabe o que Ele fala. Deus sabe porque Ele orienta o que Ele orienta. É tão engraçado isso, da gente olhar para Deus e falar assim, Deus, sabe aquilo que você falou? Eu acho que está errado, sabe? Porque eu acho que eu sei mais do que você. Quando a gente está falando de uma sexualidade distorcida, no fundo, a gente está falando isso. Que a gente sabe mais do que Deus a respeito de como nós funcionamos na nossa emoção, na nossa psique, no nosso corpo, na nossa espiritualidade. Isso não é verdade. Deus sabe muito mais do que eu. Deus sabe muito mais do que eu. Tendo identificado essas distorções e outras que a sociedade traz, você tem condições de tomar decisões muito mais saudáveis para você, nem que seja remando contra a maré. Desde sempre te falaram, e é verdade, você não é Maria, vai com as outras. Você não precisa fazer só porque todo mundo faz. Muito pelo contrário. A voz do povo não é a voz de Deus. Você já descobriu isso, sim ou não? Portanto, siga a voz de Deus e não do Meu pai buscar aqui. e não da cultura. Amém? Em segundo lugar, para você viver a plenitude na sua sexualidade, confesse os seus pecados com transparência, em um ambiente seguro. Em Salmo 32:3, eu vejo que, enquanto eu me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou. Eu gemi o dia inteiro. E na sua experiência de vida, você já sabe que quanto mais você guarda o pecado, mais ele te apodrece. Mais ele faz mal para você. Então, seguindo a palavra de Deus, eu vou buscar ambiente seguro para confessar, para dizer o que está acontecendo comigo, as minhas fraquezas. Quando a gente fala em ambiente seguro, você não precisa revelar os seus segredos para todo mundo, de jeito nenhum. Você precisa falar com Deus. Aí você vai falar para mim, Deus já sabe, Leila. Ele quer te ouvir.
Ele quer ouvir o seu coração. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o seu lamento. Fale com Ele. Do seu pecado, da sua aflição, das suas decisões erradas, da sua carência. Fale com Ele. E em segundo lugar, escolha uma pessoa de confiança, madura mesmo, que saiba te ouvir, sem te julgar. Existem pessoas que realmente sabem ouvir. E fale com essa pessoa. E peça a ela para orar com você. É um princípio da palavra de Deus. A confissão nesses dois ambientes nos curam. Nos curam. E nos ajudam a vencer aquela coisa que fica nos comendo por dentro. Sabe? Então, em nome de Jesus, busca um ambiente seguro. Nosso 30 semanas, ele tem muito a intenção de te fornecer esse ambiente seguro. Ele quer mesmo, fornecer esse lugar onde as pessoas sabem que são o que são autênticas, elas entendem que a gente é assim mesmo, que está todo mundo lutando com a mesma coisa. Portanto, nós podemos nos ajudar. Então, frequente o 30 semanas, mesmo agora no finalzinho do ano, vá para o 30, frequente. Tá? Entenda uma coisa também. O vício é uma tentativa de amenizar uma dor que parece insuportável e a gente vai usar como válvula de escape. Tá? Eu quero que você entenda que o vício é algo que você pode vencer. Tá bom? Eu preciso te falar que você tem condições de vencer vícios. Em nome de Jesus. E por isso, então, mais uma vez, confesse. Confesse a Deus, confesse a uma pessoa e busque ajuda. Mais uma coisa. Para viver a plenitude em sua sexualidade, comece a aprender, a desenvolver vínculos de intimidade real com pessoas. Nós não somos feitos para a solidão. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Não mesmo. Deus preparou a gente de um jeito que a gente é interligado, sabe? O ser humano precisa de interconexão. Aí, de novo, a sociedade vem com a balela dela para cima de nós, tentando empurrar sobre nós uma palavra que está sendo usada pela sociedade de uma maneira distorcida de novo, para variar. Qual é? Independência. A sociedade toda fala, não seja independente, seja independente, seja independente. E a gente acaba realmente sendo independente, né? A gente não fala com ninguém, a gente não conversa com ninguém, a gente não pergunta para ninguém, a gente acha que tem que fazer tudo sozinho. A gente acha uma vergonha perguntar alguma coisa para alguém. Nós perdemos com tudo isso um dos vínculos mais importantes para a saúde mental humana, a intimidade. A intimidade com o nosso marido, com a nossa esposa, mas também a intimidade com pessoas, amigos. Amigos. Amigos fazem bem. Hoje a coisa está tão distorcida que a amizade é vista com maus olhos. Jesus, tem misericórdia de nós. Uma mulher não pode ser mais amiga de uma mulher. Um homem não pode ser mais amigo de um homem. Que as coisas são levadas para segundas e terceiras intenções. Jesus tem misericórdia de nós. Nós estamos quebrando algo tão essencial para nós. Não vamos confundir os afetos, em nome de Jesus. Mas vamos nos conectar a pessoas. Vamos desenvolver amizades saudáveis, fortes. Homens, tenham companheiros. Tenham companheiros, mulheres. Não proíbam os seus maridos jamais de formar vínculos fortes
com companheiros, ou no esporte, ou em outras situações. Mulheres, tenham companheiras. Homens, liberem as suas mulheres para atividades entre mulheres, onde elas se unem, conversam, se ajudam. Nós não podemos perder os vínculos de intimidade em nome de Jesus, eles são vitais. O Senhor o sabe muito bem. Por isso que Ele escreveu na palavra que é bom, que é agradável que os irmãos vivam em união. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Está lá em Filipenses 2. Mais uma coisa. Para viver a plenitude na sua sexualidade, abençoe as pessoas com toques de respeito e afirmação. Mais uma vez, nós somos todos criados. A nossa estrutura fala de conexão também física. Um abraço cura. É outra perda que nós estamos vivendo por causa do grito da sociedade para uma sexualidade distorcida, não é? Toques santos, abraços santos, ajuda santa. Veja o exemplo de Jesus. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Veja, Jesus tocou o leproso. E nós vamos também nos lembrar que podemos, em nome de Jesus, de maneira santa, muito respeitosa, cheia de amor, tocar, abraçar, cuidar da maneira de Deus. Aleluia! Em resumo, gente, meu quinto ponto para você. Para viver a plenitude da sua sexualidade, entregue a sua sexualidade a Deus. E viva essa sexualidade de um modo sagrado. Entregue a Deus o seu desejo sexual mesmo. Dê para Ele. Diga a Ele que você vai sim seguir as orientações que Ele deu. Você vai sim ler a Bíblia e entender como o sexo funciona antes do casamento e depois do casamento. E você vai seguir o que Deus fala a respeito das suas decisões. Todos nós temos desejos sexuais assustadores. Eu quero que você lembre aqui comigo que uma tentação ainda não é pecado. A tentação se transforma em pecado quando nós damos vazão a ela e atuamos essa tentação. Mas enquanto ela é tentação, ela pode ser vencida pela palavra de Deus. Lembra comigo que Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Da mesma forma, meu querido, minha querida, você é tentado. Sim, você é. Mas você tem todos os recursos para não pecar. Aleluia! Eu vou repetir. Embora você seja tentado, você é tentado, que eu sei que você é tentado, você tem todos os recursos para vencer a tentação e não pecar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A sua sexualidade é uma bênção. A sua sexualidade é uma bênção, não
é uma maldição, não é uma maldição, não é uma maldição. A sua sexualidade é uma bênção. E você tem todos os recursos de Deus para vivê-la de uma maneira saudável. Ufa! Aleluia! Você não está preso ao que o mundo diz. Você não é vítima do mundo. Você não é vítima da sociedade distorcida. Você não tem que fazer o que todo mundo faz. Ai, que coisa boa! Nós somos livres de toda a pressão da sociedade, de todo o absurdo que a sociedade nos empurra. Nós somos livres para viver uma sexualidade saudável, alegre, cheia de saúde, do jeitinho que Deus falou, para a nossa alegria. 1 Coríntios 10, 31, traz um princípio básico, que é um princípio de saúde física, mental, espiritual, para toda a sua vida. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Obrigada, Jesus. Feche os seus olhos um instantinho. A sua sexualidade é um presente de Deus para você. Ela não é um fardo. Ela também não é uma armadilha. A sua sexualidade é uma bênção. E nesse momento eu queria te convidar para colocar diante de Jesus os seus pesos nessa área. Aí você está com os olhos fechados, é você e o Senhor. Coloque diante dele as dores mesmo que você tem vivido nessa área. É provável, sim, que todos nós aqui estejamos debaixo de tentações muito pesadas. Que você tenha mesmo sofrido muito nessa área, com muitas distorções. Mas hoje o Espírito Santo traz liberdade para você. Liberdade, 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 liberdade. De ser o que Deus criou você para ser. De viver o que Deus criou você para viver. Sem peso, sem culpa. Peça perdão ao Senhor por qualquer comportamento distorcido nessa área. Peça perdão, entregue a Deus todos os pecados que talvez tenham passado pela sua vida nessa área. E receba agora o perdão de Jesus e a certeza de que portas e portões estão abertos para que você receba recursos do céu para sua cura, restauração, para você viver uma sexualidade que é um presente do céu mesmo para a sua vida. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento,
de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica. Bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.